falar com vocês sobre o relacionamento entre irmãos. O que a gente pode fazer para melhorar essa convivência? Bom, para começar o nosso assunto, eu vou dizer para vocês que tem algumas atitudes que muitos pais têm, cheios de boas intenções, mas que normalmente não ajudam. Uma delas é a comparação. Gente, quando nós comparamos, sempre vai ter alguém em vantagem e outra pessoa em desvantagem. E isso não é positivo para nenhum dos lados. Primeiro porque o irmão que se sente em vantagem pode acreditar que esse é sempre o melhor modelo de se comportar e que ele precisa sempre levar uma vantagem em relação ao irmão, e isso não é legal. E o que fica em desvantagem pode muitas vezes apresentar aí uma baixa autoestima, um sentimento de inadequação, algo que também não é positivo. Então, o primeiro ponto é evitar comparações. As comparações não agregam em nada. Se for para comparar a criança com alguém, que seja com ela mesma. Então, compara quem a criança é hoje com quem ela era no passado, mostrando os avanços, os progressos, isso é muito positivo. O segundo comportamento é aquele de acreditar que a gente tem como dar as mesmas coisas, medidas iguais para esses 2 filhos, ou 3, ou até mais, caso você tenha. Porque o que acontece? Cada criança tem necessidades únicas, específicas. E o que a gente oferece para a criança tem a ver justamente com o que ela tem de necessidade, com o que ela precisa naquele momento. Então, essa ideia de que vai ser tudo sempre justinho, tudo sempre com a mesma medida, muitas vezes faz com que eles sintam que não é bem assim, porque na realidade eles vão ter necessidades diferentes, né? Períodos diferentes de desenvolvimento. Então, a gente precisa considerar isso na hora de dividir, né? Seja coisas mais simples, de brinquedos, até alimentos, até passeios, né? Então, cada pontozinho da criança tem a ver com a fase dela, com a faixa etária e com o que ela realmente tem de necessidade naquele momento. Agora nós vamos falar um pouco sobre atitudes positivas no dia a dia que ajudam os irmãos a conviverem melhor. A primeira ideia é trabalhar com a questão de família como um time. E o que é isso, né? Sempre agregar esses irmãos em atividades de lazer, atividades das mais diversas, trazer os dois para pertinho, né? Eu sei que muitas atividades e muitos jogos trabalham com a questão de disputas, mas sempre que possível trabalhem com a noção de colaboração, né? Então, colocar esses irmãos no mesmo time, trabalhando em conjunto, então, e até atividades rotineiras de casa mesmo, colocar os dois para fazerem a mesma atividade, pode ser importante para que eles sintam que conseguem se ajudar, né? Que conseguem ter uma convivência aí harmoniosa. O outro ponto é, sempre que possível, tenham conversas no dia a dia, né? Então, os conflitos começam a aparecer, crie o hábito de ter reuniões, né? De sentar com os irmãos, né? Conversem sobre o que está acontecendo, tente entender a necessidade por trás dos comportamentos. Um outro ponto que ajuda, no momento em que seus filhos estão ali tendo discussões que são do dia a dia, né? Discussões pequenininhas, né? Essas bobagens do cotidiano mesmo, muitas vezes não é necessário intervir. Então, muitos pais gostam de intervir bastante. E muitas vezes as discussões acabam sendo exatamente para isso, para o filho ver de qual lado o pai vai ficar. Então, se for uma discussãozinha leve, né, alguma briguinha de cotidiano, deixa que os dois se entendam. E quando for necessário intervir, intervenha no sentido de o que a gente pode fazer para solucionar isso? Quais são as ideias de vocês, né? Então, assim, essa parte toda de agressão física, de palavras fortes, isso é importante que não seja algo admissível em casa, mas tente intervir realmente quando for necessário, né? Então, sempre focando em soluções e na harmonia do lar de cada um de vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado e até a próxima!